Olá, sou o Rafael da Radius Pneumática e hoje vamos estar falando de um dos principais motivos por que o regulador quebra, porque ele para de regular. Então aqui eu montei um sistema, eu tenho um manômetro antes do regulador e aqui eu tenho uma válvula para eu estar liberando ar para estar conseguindo regular. Então eu vou colocar aqui no sistema para a gente ver ele funcionando. Então como vocês podem ver, aqui o manômetro já mudou a posição, ele tem 2 bar de pressão. Aqui no regulador ele está em 0. Então se eu apertar a válvula, não sai ar. Assim que eu começar a aumentar, cheguei nos 2 bar. Quando eu aperto, repare que os 2 manômetros eles se movem. E por que isso acontece? Porque eu estou usando todo o ar do sistema. Então eu estou usando o ar que tem aqui, o ar que tem aqui está entrando para alimentar o regulador, fazendo com que tenha uma perca de pressão, porque eu estou consumindo o ar que tem no sistema. E aí o compressor está mandando mais ar para o sistema, fazendo com que ele suba. Mas vamos supor que eu queira mais do que 2 bar. Então eu vou estar rodando o regulador, mas o regulador não está aumentando a pressão. Então o que está acontecendo? Como eu tenho 2 bar de pressão antes do regulador, não tem como ele ter mais pressão do que eu tenho na rede. Eu preciso estar aumentando a pressão que eu tenho na rede para estar conseguindo fazer com que o meu regulador tenha mais pressão. E assim que eu aumentar a pressão, o manômetro já vai indicar a pressão que eu coloquei, mesmo eu não sabendo qual é a pressão que vai aparecer. Então eu comecei a subir a pressão, os 2 estão em 4 bar. Subi mais um pouco a pressão e agora nós temos 7 bar deste lado e aqui nós temos 4 bar. E antes de a gente estar continuando o vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Se você estiver precisando de equipamentos pneumáticos, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na tela e o link do WhatsApp na descrição do vídeo. Porque eu tenho 4 bar no regulador e eu tenho 7 bar antes do regulador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou mandando 7 bar de pressão para o regulador, mas o regulador só está precisando de 4, porque na minha máquina só vai estar sendo usado 4 bar. Agora eu posso apertar e repare que a retomada foi muito mais rápida. E por que isso acontece? Tem vários fatores que interferem no ar. Quanto maior a pressão, maior será a velocidade do ar, mais rápido ele consegue correr. Então, como eu tenho mais pressão, mais rápido ele corre. E como aqui eu tenho os 7 bar de pressão, eu estou até esse ponto, eu tenho 7 bar. Aqui eu tenho 4. Então, quando ele entra, ele tem muito mais ar pressurizado até a ponta do regulador do que antes. Porque no regulador eu nunca posso ter mais ar do que eu tenho na rede. O que acontece muito é das pessoas falarem, eu quero mais pressão. Então ele começa a rodar. E começa a aumentar. Já cheguei na mesma pressão que eu tenho na rede. Mas por algum motivo, a rede teve uma queda de pressão. Então eu estou trabalhando. E aí, caiu a pressão. Só que o operador da máquina, ele não consegue ver o quanto tem de pressão na rede. Ele só consegue ver o regulador dele. Então ele começa a trabalhar. E ele vê, estou sem pressão. Vou aumentar mais a pressão. E não resolve. E ele vai rodando até quebrar o equipamento. Então muitas vezes, quando esse equipamento quebra, porque o operador rodou mais do que deveria. Se você está rodando e não está aumentando a pressão,
é necessário que você analise a rede anterior, ou a parte antes do regulador, para que você saiba o que está acontecendo. Se aqui eu tenho 10 bar, aqui eu tenho que ter 10 bar ou menos. E assim que eu regular a pressão, quando eu tiver uma demanda de ar, isso porque um vazamento foi resolvido, ou desligar alguma máquina, ou ligar um outro compressor, automaticamente ele volta para o que estava. Então, regulado uma vez, não é necessário ficar mexendo. Não é algo que você precisa regular todos os dias. Se você regulou, ele não vai ter uma alteração. E o que quebra normalmente aqui dentro do regulador? Ele quebra as peças internas, que dentro dele tem parafuso, porca, mola, diafragma. E ele começa a apertar e ele estrangula um no outro, quebrando a conexão, estragando a porca, porque ele já chegou no limite e o operador continua rodando.